boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Parada Técnica, aqui no nosso portal DF10 Brasil, toda segunda e sexta. Hoje é sexta-feira, dia bom, né? Bom, com esse frio todo, para tomar um vinhozinho vai bem, né? Mas ó, com moderação, na rua é mais complicado, né? Pelos restaurantes da vida, porque na volta, quando menos lá onde eu moro, rapaz, pensa numa cidade lotada de blitz. Todo dia tem, na ida e na volta, lá no Guará. Não é fácil, não. Então agora, ou eu vou de Uber, ou então eu tomo um negocinho em casa mesmo, mas tá mais difícil tomar um negocinho em casa, né? Que aí já dorme logo. Mas deixa pra lá. Bom, de qualquer forma, essa sexta-feira chegando, estou aqui ao lado do Marlon Nascimento, o de qualidade, ao lado do Mário Vilela, né? O homem dos 3 S's. Sorte, saúde e a outra eu esqueci. Sucesso. Sucesso. Por falar em sucesso, é o que a gente espera, né? Temos nesse final de semana, só no domingo, a Série D do Campeonato Brasileiro com o clássico local, Capital e Ceilândia, lá no estádio JK, estádio que o Marlon adora. Marlon falou que era um estádio que deveria ser tombado pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico, não sei o que, da Humanidade. E cultural. É um troço assim, né? Que inclusive quem cuida lá foi o ex-candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo, né? Ele que é o presidente lá do IFAM agora, né? IFAM, IPAM, é um trem assim. Mas, de qualquer forma, o Marlon adora o estádio JK e é lá que a bola vai rolar no domingo, com cobertura aqui do nosso portal DF10 Brasil, com o jogo envolvendo Capital e Ceilândia. Capital falido, morto, inclusive demitiu a comissão técnica. Aí eu queria depois o Marlon, com a sua experiência, analisando. Os caras demitiram a comissão técnica do Capital total, inclusive puxaram o pessoal que estava no Sub-20, o Carlão, que é o preparador de goleiro do Sub-20, que o Marlon conhece muito bem, foi treinador de goleiro do Lusiânia há muito tempo, tirou do Sub-20, botou no profissional, só que, porém, todavia, como ainda faltam 3 rodadas para o Capital, a direção mandou embora e ao mesmo tempo falou assim, ó, tô te mandando embora, mas tu fica até o final. Então, o Surian foi demitido, mas permanece no cargo até o final para o fechamento dos trabalhos da equipe do Capital. Vamos falar da segundona Candanga, que ontem, quinta-feira, nós tivemos o arbitral lá na federação, o Gilmar Rodrigues esteve por lá, e nós vamos falar aqui sobre a questão dessa competição que tem data prevista para o dia 30 de agosto, já saiu a primeira rodada, são 8 clubes, todo mundo joga contra todo mundo, depois teremos uma semifinal com 4 equipes e a decisão com 2 equipes, essas duas já com o crédito para disputarem a primeira divisão do Campeonato Candango do ano que vem. Aperitivo para o programa de hoje. Buenas noches, senhores SSS. Boa noite, Fábio Santos. Boa noite, Marlon Nascimento. Boa noite a todos que nos assistem. Você tá bom? Tranquilo? Eu estou cada dia melhor. Marlon, boa noite. Como vai, Fábio? Tudo bem? Você gostou Mário? da camisinha rosa dele aí? É a camisinha do amor. Camisinha do amor. Do sucesso. Marlon Nascimento, eu esqueci de comentar um troço com tu, porque quem vai comentar disso é você mesmo. Eu estava falando aqui da segundona, mas a principal informação da segundona Candanga está lá no quesito presidência. Temos novidade no mercado, né, Marlon? É verdade. Rodriguinho agora, quarta-feira, já sendo empossado como presidente do Lusiânia. Ele tomou posse na quarta como presidente do Lusiânia, na quinta ele já estava no arbitral e hoje ele é comentário nosso. Hoje é comentário nosso porque... Quinta-feira que vem acho que vai estar aqui com nós. E semana passada nós acabamos parabenizando pelo aniversário dele, agora parabenizamos de novo pela enrascada que ele acabou entrando. Mas é isso aí, Rodriguinho. Já dizia Vicente Mateus, né? Quem tá na chuva é para se molhar, né, Fábio? Mas era Ou tira o cavalinho da chuva, tem também esse ditado, né? Tira o cavalinho da chuva. A gente vai comentar um pouco sobre isso. O tamanho do desafio do Rodriguinho. Depois eu vou entrar em detalhes com você, algumas coisas que a gente percebeu nesses últimos tempos em relação ao Rodrigo Belchior, que é o novo presidente da equipe do Lusiânia. De antemão a gente deseja os 3 S's para ele, né? Sorte. Saúde, sorte e sucesso. E ele já vinha, Fábio, trabalhando alguma situação financeira no Lusiânia, viu? Acho que vai ter novidade aí, Lusiânia vai estar com alguma coisa lá, um aporte financeiro lá. Vou te contar um pouco dos passeios que o Rodriguinho andou fazendo aí, que onde a fumaça
Fogo. Churrasco. Churrasco, menino. é verdade. Vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro. Marlon, já está na tela a Série D aí. Você não estava com a gente segunda-feira. Eu não sei se porque você estava com dor de cabeça, porque você tinha uma esperança muito grande desse Capital e o Capital naufragou. Só para a audiência rotativa aqui do nosso Parada Técnica, já está na tela aí a nossa 12ª rodada e a classificação. Mas vou voltar um cadinho aqui. Porque na 11ª nós tivemos o Goianésia perdendo em casa, 3-1 para o Goiânia. A Aparecidense meteu 7-0 no Porto, que é só o Sub-20, né? Que é a garotada agora do Porto. Porto Velho. O Ceilândia superou o Luverdense, 51 do segundo tempo, no gol lá do Bahia. 1-0 Ceilândia contra o Luverdense. O misto faturou o Capital por 1-0. Com esses resultados, aí por isso que a tabela ficou desse jeito aí, ó. Aparecidense com 25 é o primeiro, segundo Ceilândia com 23, ambas as duas equipes, né, Marlon? Ambas as duas. Me corrija se minha gramática estiver errada. Ambas as duas, o Virado fica só rindo, já estão classificadas. São os dois classificados aí já do grupo A5. Terceira colocação, Luverdense com 20, quarto misto com 19. Aí... eu particularmente acho que já deu, né? Mas de qualquer forma vamos contar aqui que o quinto é o Capital com 13, sexto Goiânia com 8, sétimo Goianésia com 7, oitavo o Porto Velho com 6 pontos. A próxima rodada, tá aí, você confere. Aparecidense pega o Goianésia, o Porto Velho pega o Goiânia, ou joguinho bom. Luverdense enfrenta o misto, aí sim um jogo tinhoso, complicado, amanhã, 18 horas. E no domingo, 15h30, Capital e Ceilândia se enfrentam lá no estádio JK, melhor não há. Começo com você, Nascimento. Deu para perceber aqui na tela, né, Marlon, que nessa próxima rodada nós temos dois jogos de importância talvez igual, né? O misto pega o Luverdense misto, Ceilândia e Capital, né, Marlon? Olha, Fábio, assim, bem, nós acertamos pelo menos 50%. No início do campeonato falamos que Capital e Ceilândia estariam classificados entre os 4. Para o Capital já era, Ceilândia, e eu apostei muito. Olha, no programa passado, eu falei, não, o Capital, apesar do jogo ser difícil, o Capital vai vencer o misto. Eu acho que era o desejo de ver o Capital classificar também, mas infelizmente não deu, para o Capital já era, agora já dispensou todo mundo. E essa notícia é sensacional. Ó, você está demitido, mas você vai continuar trabalhando para mim. Esse é uma falta de planejamento. Você acha, Marlon? Que é isso? Amizade, Marlon. Aqui é amizade, Fábio. Se eu demitisse você, Marlon, e falasse assim, que não é o caso, né? Que aqui se alguém tiver que demitir, quem demite é você, né? Aí você me demite, Marlon. E você vira para mim e fala assim, estou te demitindo, mas tu fica até dezembro, até arrumar outro cabo pro teu lugar. Eu ficaria, Marlon. Ficaria. Qual o compromisso que o cara vai ter com o time já sabendo que ele está demitido, mas rapaz? Não precisa mais ter compromisso, já está fora, Marlon. Fábio, é brincadeira o que fizeram. Olha, e eu sempre elogiei o planejamento do Capital, hein? Olha, eu sempre elogiei, falei, o Capital é um time que planeja, é um time que tem organização. Que bagunça virou o Capital, hein? Eu venho falando aqui há algumas semanas, Fábio e Marlon, que era falta de gestão, né? E aí prova-se agora, nessa semana, dispensar o treinador. Você está demitido, porém, permanece conosco até o final até dezembro. Essa eu acho que é uma falta de respeito com o profissional, inclusive. E o Carlão, eu conheço o Carlão é um cara duro. O Carlão não tem moleza do que ele não. Se deixar o Carlão, ele vai e chega junto mesmo, chega travando, chega solando mesmo. Vamos jogar a moçada dele. O Carlão, olha, agora vai continuar com o técnico lá, já demitido. E Carlão que é parente, acho que do Fred Maia, né? Nosso parceiro Fred Maia, nosso amigo lá da Sucesso FM. Ele tem algum vínculo aí com o Carlão. Isso eu não sei, mas eu sei que o Carlão realmente é um cara muito firme, muito assertivo. Né? Ele tem esse negócio de ficar alisando jogador, não, viu? Então, segundo o Marlon, incompetência. Segundo Mário Vilela, falta de gestão. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas vou falar um negócio para você aqui. Eu acho, na realidade, vou falar igual meu pai, meu falecido Manuel Plínio dos Santos, de sã consciência. Eu vou lhe dizer de sã consciência. Eu acho que gestão não é tanto o problema, assim. Os caras tentaram. O Capital montou um elenco digno de ir longe na Série D do Campeonato Brasileiro? Claro que montou.
O elenco tinha condição de chegar lá na frente? Claro que tinha. Não chegou? Não, porque, infelizmente, também a gente percebeu dentro das 4 linhas que não foi só o problema tático, mas foi muito também condição de atleta, problema técnico, jogador contundido. Então, tudo isso termina atrapalhando. Mas, em relação a essa questão da gestão, eu vou botar um negócio aí no meio da fogueira, para as 2 peças raras aqui. O Marlon até falou, ó, o Carlão é osso duro de roer. O Carlão estava no time profissional no Candangão. Aí veio para a Série D, aí já coloca o Carlão para o Sub-20. E me trazem um monte de gente de fora. O presidente Godofredo, ele, acho que não é mal dele não, mas ele foi pessimamente assessorado. Tem gente do futebol de Brasília, corneteiros que militam no futebol, que eles chegam para o presidente, para esses camaradas que são novos, que precisam de ajuda porque eles querem chegar no esquema, né? Mas como é que eu faço? Aí aparece um bom vivan que se intitula Profundo Conhecedor do Futebol, sobretudo futebol de Brasília, aí começa só no ouvido do presidente, só para colar, arrumar um carguinho e ter uma pepeta boa. Aí ele começa a fazer a cabeça do presidente com uma série de situações. Isso aconteceu no Brasiliense, até o senhor Luiz Estevão dar uma vassourada, mandar todo mundo embora, e aí eu pensei que ele fosse fazer um negócio dentro de Brasília, se organizar, não. Agora quem manda é ele, se possível até ele entraria em campo para ser o centroavante, para ser o goleiro, porque tudo sou eu, e não dá. Essa ideia de ser Deus no futebol é falida também. Então o que acontece? O Godofredo se reuniu de 2, 3 desse naipe aí e que buzinaram no ouvido dele, Marlon e Vilela, o seguinte, ó, presidente, o senhor quer ir longe? Então esquece profissional de Brasília, esquece que Brasília tem profissional, nós vamos buscar tudo lá fora. Marlon, você lembra quando a gente foi em Goianésia fazer o jogo lá do Capital? Que você não sabia se o staff, o time do Capital era o que estava fazendo o aquecimento lá fora, ou os caras lá dentro de campo, ou os caras que estavam todos de azuis na lateral, porque era tanta gente, eu acho que mais de 30 caras. Tanta gente, tanta arrogância. Arrogância. Agora, eu discordo. Ô, Fábio, todo time tem problema, todo time tem jogador machucado. E outra coisa, se o presidente deixa se influenciar por uma cambada de negro que não tem o que fazer, o presidente... Eu ia falando palavrão. E eu falando palavra. Presidente, deixe de ser presidente, porque um presidente de um clube. Não é, Marlon, não é isso que eu estou dizendo. Não entendo, Fábio, entendo. Deixar-se influenciar por pessoas que estão... novo no esquema. Não, Fábio, ele já tem uma certa vivência. E provou isso em campeonatos passados, que ele tinha organização, tinha gestão. Aí deixar-se... Só se ele realmente quis deixar se influenciar para poder... sei lá, beneficiar quem, e esquecer o futebol. O que eu estou querendo dizer, discordo dessa situação. Acho que presidente tem que ter o time na mão, tem que ter a sabedoria de comandar e delegar funções para quem é competente. Agora, se chegou lá uma staff, lá em Goiânia já tinha, olha, o que tinha de gente bem arrumadinha, fora de campo, e arrogante, achando que era o Deus. Vieram todos de fora, Marlon. É isso que eu queria que a gente debatesse aqui. Será realmente que nós não temos mais em Brasília profissionais qualificados como preparadores de goleiro, preparadores físicos, técnicos de futebol? Eu acho que tem que começar a partir do presidente. Tem que se profissionalizar, tem que ter conhecimento do futebol. Brasília há anos, desde lá do Vander Abdala, daquela velha guarda do futebol, que nós não vemos o futebol com profissionalismo como nós vimos no passado. Eu até acho que você tem razão em alguns pontos, galera. O problema não é esse. O problema é que a herança já vem. O pessoal das antigas, e o Vander, e aquele pessoal lá, que realmente contribuiu muito para o futebol em Brasília, acabou não formando seus sucessores. E formou gente que não sabe comandar. Quando comanda sem planejamento. Quando planeja mal. Não tem gestão. Sabe? Não só futebol de Brasília. E eu vejo, por exemplo, vários profissionais do futebol de Brasília fazem sucesso lá fora. Deixam, não só profissionais, jogadores.
Quer ver uma coisa, Marlon? Até para contribuir com o que você está dizendo aí. Marlon, quem é o atual campeão do Distrito Federal? Ceilândia. Não. Gama. O Gama. O Gama, desculpa. Gama. Sabe quem era o treinador? Ah. Luiz Carlos Souza. Que pegou o time, Pegou mal, o time, depois mal. que veio um aí e tal, de fora. Mexeu. Né? Luiz Carlos Souza. Daqui, do futebol do Distrito Federal. Ah, mas ele é carioca, não interessa. Mas a militância dele como jogador, como técnico, foi aqui. Levou o Brasília naquela Copa Verde a ser o campeão. E ele pegou o Gama. Vamos lembrar o Campeonato de Brasília. O Gama estava mal das pernas quando ele chegou. Exato. Quando ele chegou. Então não vai, classifica, não classifica, pegou e levou o time. Eu não vou saber de cabeça, mas se você fizer um apanhado de jogadores que se tornaram famosos, que nasceram aqui, que militaram aqui, de técnicos que são daqui, que se tornaram famosos, preparador físico, tem preparador de físico aqui que está na Arábia, então tem vários profissionais daqui que saíram daqui, porque aqui o futebol não é, Vilela, o futebol não é profissional. Não é profissional. É complicado. É que eu venho dizendo, o profissional brasileiro precisa se profissionalizar, mas o pessoal só pensa em dinheiro, esse é o problema. A gente está falando aqui, gente, sobre a questão do capital, sobre o tema que foi a demissão do técnico Surian, ao mesmo tempo foi exigida entre aspas, né, a permanência do treinador até o final da competição. E aí a gente abriu para comentar, né, sobre essa questão do capital, que tem um staff enorme, né, cheio de coruja para todo lado, mais de 40 profissionais e tal. E a maioria deles, para não ser injusto, porque, por exemplo, lá tem o Adamo Araújo, que é um excelente profissional, grande amigo da equipe Show de Bola aqui. Mas, assim, os caras que estão na linha de frente lá do capital, todos vieram de fora e com ar de somos superiores. Para fazer o que o capital fez na Série D, precisava de nada, né? Tanto staff e não rendeu nada, um prejuízo alto para a presidência do capital. E repito aqui, senhor Godofredo, não sei de quem o senhor se cerca, mas se o senhor olhasse um pouco mais para os profissionais que militam no futebol do Distrito Federal, o senhor conseguiria lograr muito mais êxito, fazendo até uma comparação com essa campanha esdrúxula que o capital fez até aqui na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas, ainda na sequência, falando de Série D, Marlon, domingo tem esse clássico aí, o falido contra o rico, né? O primo pobre contra o primo rico. Ceilândia joga lá no estádio JK. Para o Ceilândia tem o interesse, porque ele ainda briga pela primeira posição com a Aparecidense. O capital só mãe de Ná, sei lá o que, para resolver. O Fábio, quem foi o técnico do Ceilândia no início da Série D? O senhor Adelson de Almeida. Quem é o técnico do Ceilândia hoje? Ah, tá. Agora é o senhor Adelson de Almeida. Pois é. Então, o que aconteceu? Continuidade, planejamento. E nos últimos anos, quem foi o técnico do Ceilândia? Exatamente. Adelson de Almeida. Aí você vê que há uma estrutura, há um planejamento. Você planeja assim, qual é o objetivo específico? Se classificar para a Série C. Aí vem os outros planejamentos, esse é o principal, os planejamentos específicos, vamos contratar um técnico, vamos contratar jogador, para poder atingir um objetivo. Mudando para o capital, o que o capital fez? Você lembra quem era o técnico do capital no início da competição? Eu não lembro. No início do Canangão foi Paulinho Kobayashi. Não, depois trocou. Roberto Fernandes. Quer dizer, saiu o Roberto Fernandes e entrou o Surian. Quer dizer... Marcelo Cabo não veio também, não? Marcelo no Canangão. No Candangão. Olha o tanto de técnico. Como é que o cara vai fazer um planejamento? Como é que vai comandar a equipe? Qual é o com uma scout? bagunça dessa? Eu pergunto, senhor, o capital tem scout? Tem um departamento de scout lá? Tem tudo, mas é da própria comissão técnica. Aí ele vai levar para o presidente e falar assim, nós estamos mal, nós estamos péssimos. Não vai fazer isso. Scout é scout de jogo e tal, né? Agora, sobre o acúmulo de resultado, a sequência e tal, não e voltando ao jogo de domingo, olha, não é possível que eu vou errar. Mas Ceilândia vence tranquilamente o capital.
mesmo jogando lá Grave isso aí, viu? mesmo jogando lá no JK. Olha, E se Marlon, se o Ceilândia jogar como jogou o jogo passado, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que Aí, Marlon, Ceilândia pegou o Luverdense, tudo bem, é uma disputa direta ali Direto. pela segunda colocação. Mas foi um jogo horroroso. Horrível. O Luverdense não jogou nada. E o Ceilândia copiou o Luverdense. O juiz, te juro, Marlon, tem um treino. Me dá um negócio aqui, ó. Ponto da caneta aqui, ó, apito. Você pode pegar a imagem que você vai ver isso. O juiz faz assim, ó. 51 do segundo tempo. Eu vou apertar, mas não vou acender agora. Eu vou apitar. Aí o Bahia foi lá e fez o gol, Marlon. Foi um jogo muito ruim. E outra coisa, o penúltimo jogo do Ceilândia, também contra o Misto, venceu 2-1, 2 pênaltis, mas não foi. A minha preocupação, agora falando de bola, falando dentro das 4 linhas, é que o Ceilândia não tem convencido nem a mim, não sei a vocês, Mas e veja também bem, os seus Fábio. torcedores. O Ceilândia, eu acho que em termos de futebol, Marlon, pra gente que tem uma expectativa das próximas fases com o Ceilândia, eu acho que o Ceilândia que começou assim, ó, depois ele estabilizou e agora ele tá, com o futebol, tá um pouco assim. Não tá me agradando. Olha, não. ele jogou contra Misto, que está brigando entre os 4. G4. Jogou contra Luverdense, que está jogando pela segunda colocação. Jogou com a Aparecidense. Jogou lá. com a Aparecidense. Agora vai jogar contra o Capital, Fábio. Não, vai como jogar assim, contra o Marlon? Capital, não, Fábio. não. Não. O Ceilândia, Marlon, o Ceilândia Não estou quis. desmerecendo. Aliás, desmerecendo, sim. Tá eu desmerecendo. torci e me projetei que o Capital estaria entre os 4. Mas diante de tudo que está acontecendo, diante da bagunça que está, olha, eu quero livrar a cara do Adamo aqui. Adamo, você é um profissional espetacular, um cara amigo, competente. E senti muito a sua falta quando a gente vai fazer a cobertura fora, porque chega lá os caras da preferência para outra turma e esquece que nós somos da rádio aqui de Brasília, nós temos essa plataforma no YouTube, e só dão a escalação para a gente quando já não tem mais jeito. Isso eu quero registrar, viu, Fábio? Não, e outra coisa, se o Ceilândia continuar com esse futebol que ele vem apresentando nas últimas 3 partidas, esquece a próxima rodada, não na próxima fase? Na próxima fase. Esquece. Se permanecer jogando como vem apresentando nos últimos jogos. Eu até te entendo, Vilela, porque a próxima fase ela é mata-mata. Mata-mata. Você não tem mais chance para errar. Eu acho que o Ceilândia Não está tendo material, não sei se material tá lá, Eu né? acho que até tem material. Chegou esse Bahia aí que veio do Anápolis, que é bom jogador e tal, mas sabe? Não sei, Tem alguma coisa errada lá dentro, porque o futebol caiu, Fábio. Tem que dar uma sacolejada, porque o time não está jogando aquilo que começou, né, na Série D e depois estabilizou e agora, para mim, o futebol do Ceilândia está na descendência. Tudo Isso bem, me preocupa muito. tudo bem, Fábio, mas tá vencendo? Tá vencendo. Tá mas vencendo? até O Mário quando? tá convencendo. Tá, mas tá vencendo? Ah, mas não me vê com Mas essa tá conversinha vencendo, de rapaz. treinador retranqueiro, Não é não. retranqueiro, não tem nada de retranqueiro, não, cara. Ah, O negócio tá ele vencendo? Onde jogou você pra- foi treinador na Pronto, vida, Marlon? pronto, rapaz. Ele Eu jogou para treino ganhar. com o Eu Ele treinei jogou o pra Moura, empatar. cara. Eu treinei a organização Moura lá em Lusiânia, cara. E falar nisso, futebol. Falar nisso, cara. Como é que é o nome do time, Marlon? Organização Moura. Da bateria? Bateria Moura? Ah, Achei que cara, era Moura, era o bateria timão Moura. que tinha lá em Lusiânia, cara. Quero até mandar um abraço pros meus irmãos Cleito, Fabrício, Sérgio, Flávio, Ele jogava no Chelsea. time. Não, Flávio jogava no Goiás na época. Então é o seguinte, cara. Quando você vê um planejamento que tá dando certo, o time tá ganhando. Agora, o que adianta meter 5 bolas na trave, fazer de tudo e perder o jogo? Jogar bem e não... A seleção brasileira de 82 era a melhor seleção. Foi campeão? Não foi. Né? Essa Copa dos Futebol é Campeões. dinâmico. A Copa, de um lado tinha Bayern, PSG, Real Madrid. Do outro lado tinha Mesquita, Botafogo, Fluminense, como é que é? Ceilândia, Braslândia. Uai. O que o Marlon está falando aqui, de certa forma, é um pouco do que eu falei na segunda-feira, que eu sou um morde-a-sopra, né? Eu levanto só as bombas para os outros, né, cutucarem aí. Porque eu, na realidade, fiz voltei um pouco no tempo, tá lembrado? Eu disse o seguinte, vocês lembram do Ceilândia que bateu na trave para subir para a Série C? Que estava jogando um futebol, ó, top. Pegou o Caxias, empatou lá, aí veio para Brasília.
precisando do resultado e tal, 90 minutos e tal, teve muitas chances, mas jogando futebol, ó, top. Aí empatou o jogo, foi para os pênaltis. Aí nos pênaltis, infelizmente, não deu para o Ceilândia. Quem classificou foi o Caxias, que está disputando aí a Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive, vai fazendo uma boa participação na Série C. Último colocado. Do Caxias. Boa participação, né? Último colocado. Último colocado. Né? Tá uma boa participação. Não deixa de Tá na Série C? tá na Série C. A gente tá na D aqui. Ué. Então, na realidade é o seguinte, Marlon não deixa de estar certo, não. Porque aquele time que era vistoso bateu na trave e não subiu. Esse que deixa a gente com a pulguinha atrás da orelha, porque não está rendendo aquilo que a gente imagina que poderia render, está ganhando, seja aos 48, 50, 51, está indo. De repente, o time que a gente não está apostando muito pode conseguir o andar de cima, né, Marlon? E alguns sábios do futebol, Fábio, alguns sábios do futebol já sempre falavam, você, por exemplo, que é bola na rede, inclusive da Maravilha, que tem algumas frases famosas, né? Ele falou assim, olha, não importa que jeito que a bola entra, pode ser de canela, de bumbum, de barriga, ela entrando é o que interessa. É aquele que falava que só quem parava no ar era helicóptero, beija-flor. Não, ele não falava isso, falava helicóptero, beija-flor e da Maravilha. Não, nem tanto. Era helicóptero. Nem tanto. Tadinho do Dadá. Oh, meu Deus do céu. Ô, Dadá. Eu acredito na vitória, Fábio, do Capital para levantar a moral do time lá no... Não, Vilela, faça isso não, que aí você derruba 1 a 0, nós 1 a 0. aí. A Aparecidense vai ter esse jogo aí morto. Sexta-feira à noite, Vilela já está com fome. Não, tá com já fome. Já começou a desandar. Não, aí não dá para nós não, Vilela, porque a Aparecidense pega esse jogo morto com o Goianésia, né? Isso. Vai a 28 pontos. Aí se o Ceilândia perder, o distanciamento vai ficar 23, 28. O Ceilândia está preocupado em terminar em primeiro, não, Fábio. É importante, segunda não, fase aí. É importante, mas ele não vem apresentando em campo... Mas tá ganhando, Vilela. Tá ganhando, Mas Vilela. tá ganhando, Baixa Vilela. sua bola, Vilela. Você entende de culinária, pô. Ah, brincadeira, me poupe. Vamos ver, Então, na segunda-feira a gente vai comentar aqui. tá. Vamos. Por falar em culinária, deixa eu contar um negócio pra você aqui. Mas me coloca no ar, né? Isso. Obrigado, viu? Eu preciso falar pra você que nessa sexta-feira, eu não sei se aí na tua casa tá um friozinho daquele porreta, mas onde eu moro tá, viu? Não tá fácil, não. E aí, qual o segredinho de você dar uma segurada nesse frio? O quê? Edredom? Casas Bahia? Avan? Promoção da Riachuelo, que agora está direto na Plim Plim? Não. Nona Caetano. Nona com 2 N's. Nona.Caetano. Delícia de massas artesanais. Já se imaginou? Agora, nesse momento, porque dá tempo, viu? Você pode entrar no Instagram, nona com 2 N's, Caetano. Vai escolher qual é a sua massa, vai me dando água na boca, eu não consigo nem terminar a frase, porque o negócio é fettuccine, é lasanha, é bolonhesa. Aí você escolhe a sua massa, entra em contato e vai ser entregue para você, tá? Você pode, inclusive, comprar vários já congelados, deixa ali, que você não precisa toda hora ficar pedindo, já tá ali no congelador, né? Tem um pote, assim, de molho de tomate caseiro. Lá você vai ver os vídeos de como que é feito, a fabricação e tal. Olha, uma delícia. E nessa sexta-feira, nesse sabadão, fica gostoso, não fica? Com um vinhozinho e tal, né? Se eu pudesse, né? Hoje eu não vou poder porque o trabalho aqui não está permitindo, né? Mas amanhã, sabadão, com certeza, eu vou dar uma lapada aí. Vou tomar um vinhozinho, né? Eu fico até achando que é coisa séria. Vou tomar um Mioranza. Pô, Mioranza, tá de brincadeira, pô. Tá falando de vinho, rapaz. Não apela não, papai. Então, Nona Caetano é a sua delícia de massa artesanal e você com certeza vai depois clicar aqui, ó, onde você compartilha, onde você coloca as suas mensagens, vai falar assim, olha, você tinha razão, viu? É bom demais, tá bom? Fábio, fiquei com apetite agora, danado. Tu vai e compra. Poxa, nona é 10. Se a gente falar que assistiu aqui, tem uns 10% de desconto lá agora. Se a gente Tem assistir lá no DF10 e tal. Tem 10%, tem. Pô, então aproveite, vai lá. Dona Caetano. Botou DF10, né? Botou DF10, 10% de desconto.
Mas É não, isso mesmo. Você é jornalista, homem do marketing. Você quer me quebrar as pernas? Você está tirando do meu para dar... Não, eu estou brincando. Tá valendo, então. Nona Caetano, acessou o Instagram, botou lá, estava acompanhando o Parada Técnica pela DF10 Brasil, tem 10% de desconto e depois a gente tira do salário do Mário Vilela e tá tudo certo. Ô, moçada, então é o seguinte, falamos tudo de Série D do Campeonato Brasileiro, clássico, entre aspas, Candango, Capital e Ceilândia, com opiniões diferentes aqui, Marlon achando que o Ceilândia vai dar uma taca no Capital e o Vilela achando que o Capital vai ressurgir das cinzas diante do Ceilândia, mesmo praticamente não tendo oportunidade de classificação nenhuma, tanto que a própria comissão técnica foi demitida pela direção. A prova, né, cabal, de que nem lá dentro eles acreditam nessa questão. Tá bom, Fábio, vamos parar com essa nhaque que eu não aguento mais ouvir. Nhaque de que o técnico vai continuar mesmo sendo demitido. Pelo amor de Deus, Vilela. Não, vamos mudar de assunto. Você não continuaria, não? Nunca, jamais. Onde, pelo amor de Deus. Eu acho que ele já foi embora, eu acho. Vamos embora, vamos mudar, vamos mudar de assunto. Foi embora não. Foi não? Né? Foi embora Ele permanece até dezembro? Hã? Ele permanece até Ele dezembro. permanece até os próximos 3 jogos aí, depois vai embora. Até os 3 jogos. O que é 3 semaninhas pra você, Marlon? Tá, e a gente acredita nisso. Não né? gagueja, não. E acredita Fala, que ele rapaz. foi demitido e vai continuar, né? Vamos falar de segunda divisão, é melhor, Fábio. Vou falar de larga segunda mão divisão, porque ontem nós tivemos a realização do arbitral que previa a realização da segunda divisão do futebol do Distrito Federal. Ele aconteceu lá no Fausto Emanuel, nosso Gilmar Rodrigues esteve por lá acompanhando, nós teremos na sequência aqui do Parada Técnica, não hoje, porque nós tivemos um problema técnico aqui que eu não consegui subir o material que o Gilmar mandou pra gente, né, bate-papo lá com os presidentes. Vou começar por isso, antes de falar do arbitral. Marlon, essa notícia aí que nos foi pego com uma surpresa extremamente agradável na última quarta-feira, aliás foi você que me mandou, inclusive, Rodriguinho, o novo presidente do Lusiânia. Olha, Fábio, duas situações engraçadas. Primeiro, do Luziano falar depois. Braslândia faz um oi danado, reúne todo mundo, e isso nós comentamos aqui no programa passado. O presidente foi lá na frente do Congresso Nacional com o gestor de futebol, fez o vídeo. Exatamente. Uxi. E até enaltecemos a situação do Braslândia. Aí chega no arbitral e fala, não, nós não pensamos direitinho e não vai dar para disputar o campeonato, não. Chegou até com patrocinador, inclusive. É brincadeira. Estava alinhando. Estava alinhando com patrocinador. Mas eu não acredito nessas coisas de bastidor. Fábio, aí você vai no vendo. dia a dia é diferente. Vai vendo o profissionalismo, né? Aí, tudo bem, passou. Então vai ser 8, era 9, agora vão ser apenas 8 clubes. E o Lusiânia ganha. O Lusiânia ganha um cara sério, competente, que tem penetração em várias situações de empresas, de recursos, é um cara vencedor. Então, eu acho que o Lusiânia vem forte nessa segunda divisão, viu, Fábio? Agora, o que me causa estranheza eram 16 clubes, né? Aí a metade desses clubes desiste do arbitral e só vai participar agora 8 clubes. E desses 8, tem clube que vai capenga, viu? Vai capenga, vai chegar na metade aí, já vai estar igual o que é a tônica da segundona, né? A capengaria geral, né? Você tira pela primeira divisão. Se a primeira divisão está do jeito que está, imagina a segunda divisão. Então, é uma pena para o futebol de Brasília, viu, Fábio? Eu vou trazer para você, Marlon, Mário Vilela, e para você que nos acompanha, as 8 equipes que vão disputar a competição. Prometo para você que a partir da próxima semana a gente vai trazer mais informações. Vamos trazer a palavra do presidente da federação, né, para ele falar sobre a realização dessa segundona, o que prevê, o que tem, o que não tem. Mas, de qualquer forma, vamos disputar a competição, Marlon e Vilela. O Brasília, o nosso Colorado do Planalto, que a gente não sabe como vem, porque a situação ali é bem complicada. O Grêmio Valparaíso, que é mais conhecido na roda de samba como Greval, né? O Lusiânia, agora com a batuta do nosso querido Rodrigo Belchior, o Rodriguinho, que a gente está tentando alinhar para que ele esteja conosco aqui na próxima semana. Fala em batuta, Aruque vem também, Fábio? A Aruque está aí. Batuta e batuque. Lusiânia, Riacho City, que é a equipe que... na realidade, o Riacho City é
é do pastor Antônio Teixeira, se eu não estou enganado, o sobrenome dele, e ele insiste a todo momento em estar disputando as competições aqui da nossa segundona, né? Mas não vai muito adiante, né? Começa e depois a coisa não vai muito. E você deve estar em casa imaginando, Riacho City é novo, né? Eu não conheço. O nome é novo, mas a estrutura do futebol é antiga. Começou como Armagedon lá no Bandeirante, passou para Renovo, Bolamense, Armagedon, Renovo, Bolamense, agora Riacho City. Eu conheço porque acompanhei de perto todo esse processo, então posso falar. E aí muda-se a razão social muitas vezes, sabe-se lá por quê, né? Porque não gosta do nome. Mas não vai botar o nome do teu filho? Bota lá Bento. E ponto final. São motivos, sabe? Motivos que levam à mudança de nome. Tem muito, motivo. Outros motivos? É motivo. Não, então abafa aí, que eu não quero saber, não. Não, vamos abafar. Então, o que ficou estabelecido, gente, lá no arbitral? Havia uma intenção, inclusive proposta pelo próprio Lusiânia, de que essa competição tivesse pontos corridos e, ao final, uma decisão. Todos contra todos. Não, pontos corridos, todos contra todos, pontos corridos, né? E aí a decisão. Vilela, de repente uma justa não seria não pontos corridos e os dois melhores vão para a decisão? Tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam. Por exemplo, ano passado na Série C para subir para a Série B, o Botafogo da Paraíba terminou em primeiro lugar na competição, foi de pegar o 8º, perdeu os 2 jogos, hoje disputa a Série C e está lá embaixo. E quem estava em 8º colocado acabou subindo para a Série B. Então, é mais democrático? Eu acho que é mais democrático. Há pessoas que digam que é melhor o primeiro contra o quarto contra o segundo contra o terceiro. Eu também acho esse formato melhor. O primeiro pega o quarto, o segundo pega o terceiro, fica mais justo. Você estava falando do Botafogo da Paraíba. Isso. Quem apitou o último jogo do Botafogo da Paraíba, eu não lembro o resultado, foi o nosso querido árbitro Maguielson Lima. O jogo que aconteceu no final de semana passado. Acho que foi segunda-feira, né? Acho que foi um trem assim. E quem está por lá, o destaque do Botafogo é o Henrique Dourado, ceifador. Ô Fábio, eu queria deixar uma dúvida, uma pergunta, que eu ouvi, não sei quem falou, e até se tiver um árbitro possa esclarecer, o Maquiels foi aquele que deu um pênalti para o Flamengo, que o jogador chutou uma bola na outra bola. Uma bola na outra bola. Alguém me falou que se o jogador chutasse a bola na outra bola e as duas bolas entrassem, valeria 2 gols. Não. Eu falei, olha. Não, muda o assunto. Não, peraí, não. Sexta-feira. Eu falei assim, cara, é mesmo? Cara, se chutar a bola e as duas bolas entrarem, vale 2 gols. Cara, eu vou pesquisar. E não tive tempo de pesquisar essa asneira. Tu quer que o Maguiels pesquise? Não, eu tô até em dívida comigo mesmo para saber essa besteira. Se é uma besteira ou se é verdade, porque são tantas regras que eu ainda não conheço, depois de 40 anos de jornalismo esportivo, não conheço futebol, que sei lá se pode... Olha, por exemplo, na bola de capotão, quando o jogador centroavante, o barbudo, bateu o pênalti, a câmara de ar caiu dentro do gol e o capotão caiu fora. Ficou 6-0. Tudo bem. Então, justo. Então, são coisas que me permitem fazer uma pergunta. Me permitem fazer... Aliás, a bola de capotão número 5, vem aí o livro, já está... quase finalizado, viu? Só na Amazon. Fechando patrocinador. Fechando patrocinador, vai ser divulgado pela Amazon. Posso falar aqui? Pode. Então tá bom. Bola de capotão, como é que é? Número 5. Bola de capotão, número 5. Tá? Então tá bom. É aquela Acabou a conversa fiada? Acabou, pode mudar. Meu Deus, Maguielson, não leva a termo, não, que o Maguielson de vez em quando ele está acompanhando a gente. Não leva a termo que o Marlon falou, não, que ele vai te botar... Não. Agora, eu queria só saber de vocês dois... Estava aqui pensando, você falando de bola de capotão, de bola para lá, bola para cá, enquanto isso, parte do meu cérebro já pensava na sequência aqui do nosso programa. Uma perguntinha. Se é muito difícil fazer a Série A do nosso Candangão, né? Financeiramente, os clubes não têm dinheiro,
né, não é fácil, não. O jogador fica com salário para trás, o camarada paga 1 mês, não paga 2, o campeonato é curtinho, 3 meses, aí pela CLT lá você tem que fazer o contrato de 90 dias, né? Tem já umas responsabilidades. Aí eu fico imaginando tudo isso a serviço de uma segundona. Se na primeira é difícil, quiçá na segundona. Como é que faz aí, ô Vilela? Para Greval, para Aruque, para Brasília, para esses times sobreviverem nessa segundona? Fábio, eu acabei de comentar há pouco que se na primeira divisão há essa balbúrdia profissional, vamos dizer assim, não há um consenso entre os clubes. No apoio, né? também. No apoio, né? Mas como é que Pega apoia? do BRB. Mas como que o pessoal, o empresário vai apoiar clubes que não são profissionais? São profissionais, sim, Vilela. Está Não. lá escrito, é o nome do atleta na CBF, né? Eu sei, Assim, não, mas não levo. Então tá, eu vou refazer aqui a minha questão. Não leva o futebol com profissionalismo. Que é como isso, tem que Vilela? ser. Faça isso não. O futebol do Brasil era para estar, no mínimo, Fábio, eu vou reiterar aqui a minha fala, na segunda divisão. Na segunda, na Série B e na Série C. Brasília merece uma Série B e uma Série C. Com Gama, com Brasiliense, com Ceilândia. Merece, com Capital. Eu vou te falar uma coisa. Se Luiz Estevão fosse profissional com o Brasiliense, como ele é profissional com a organização metrópole que ele tinha, o Brasiliense estava na Série A, meu amigo, porque o homem sabe realmente empreender. Agora, no futebol... Inteligentíssimo mas no futebol ele realmente deixa a desejar. Mas é porque ele é que manda, ele que escala, ele que faz tudo, então ali também não há profissionalismo também. Ele é inteligentíssimo, ele entende das coisas, mas ele quer ser o presidente, ele quer ser o diretor, ele quer ser o técnico. Então aí deixa de ser profissional por conta disso. Mas o Luiz Estevão, como empresário, é um expert. É verdade, é verdade. Eu tô recebendo aqui um informe de um brother nosso dizendo o seguinte, que houve uma pequena alteração aí que levaram para sorteio essa questão da proposta lá, dos jogos, que a priori ia ser a mesma do ano passado, né? Todo mundo joga contra todo mundo, depois semifinal e decisão, e parece que por sorteio venceu a proposta de pontos corridos. O Marlon está conferindo aqui, eu acho que é isso mesmo. A proposta de pontos corridos e aí depois os dois já buscando o acesso. E aí teremos só 7 rodadas e aí a disputa até por conta do que eu falei agora há pouco, do próprio time lá O Santos foi assim, lembra o Santos lá de 2002, que foi campeão em cima do Corinthians? E que o Gama que salvou o Santos. Isso, então assim, o Santos estava em 8º, pegou o Corinthians estava em primeiro, bateu e foi campeão. Mas nesse caso aqui, até agradecer ao nosso querido Paulo Emílio, parceiro querido lá do IESB. Obrigado, viu, Paulão? A parada é o seguinte, nós teremos 7 rodadas, né? São 8 equipes, as 7 rodadas programadas, pontos corridos e ao final dela já pinta a decisão. Então, me corrija, viu, Marlon? Eu estava falando aqui que ia ser o campeonato da segunda divisão, não vai ser não, vai ser um torneio, viu, Marlon? Que é um tiro, ó, curtinho. Agora, me causa estranheza, Fábio, como assim? Pontos corridos. Se um time ficar com 6 pontos, o primeiro em cima do segundo, como é que vai ter disputa entre os dois? Não. Se o primeiro tem 6 pontos em cima do segundo? Não, Vilela, é o seguinte, pontos corridos. Ao final, quais são os 2 primeiros? O primeiro e o segundo. Tá, qual a pontuação? Tá tudo certo, vai pra decisão. Achei que teria um jogo entre os dois, não. Não. A decisão tem um jogo entre os dois, sim. O primeiro e o segundo farão a decisão. A verdade é o seguinte, nós estamos pegando o mal súbito da desorganização do campeonato de Brasília, já está passando para nós. Nós demos uma notícia, agora já é outra notícia. Já virou uma outra notícia. E vou te falar uma coisa. E amanhã, sábado, pode mudar isso aí, hein?
pode mudar o campeonato, já não vai mais ser desse jeito, vai ser outra forma. Pode mudar, hein? Pode mudar, sempre muda tudo. Tinha uma empresa que falava, a cada 20 minutos tudo pode mudar. E aqui no Campeonato de Brasília, a cada dia pode mudar tudo. Esclarecendo que o que a gente falou aqui é que, a priori, seria mantido o do ano passado com semifinal e final. É isso aí que não vai rolar. Pontos corridos e logo de imediato a decisão. Ponto final. Essa é a questão. Até hoje, sexta-feira à noite. Mas vamos aguardar. O campeonato é só dia 30 de agosto, né? O início da competição. Inclusive já com a primeira rodada, que poderá mudar também, né, Marlon? Claro, a primeira rodada aí, ó. O Brasília pega o Greval, o Lusiânia pega o Riacho City, o Candango enfrenta a Aruca e o Planaltina pega o Cruzeiro. Mas vamos trazer para o âmbito da bola, olhando aqui essas equipes, Marlon. Vou até pegar meu celular aqui, que é a minha colinha. Vou falar novamente as outras equipes. Vamos falar sobre favoritismo de acesso às duas equipes. Brasília, Greval, Lusiânia, Riacho, Candango, Aruca, Planaltina e Cruzeiro. E aí? Você tá brincando, falar de favoritismo com esses times. Brincadeira. Tem Eu vou pelo coração, vou falar que o Lusiânia é favorito. Mas não conheço, não sei quem é, não sei quem são, não sei como estão. Como é que você vai falar de favoritismo, Fábio? Pela história. Não, aqui pela história. Então o Brasília seria o favorito pela história. Pelos nomes, eu vou de Lusiânia e Brasília. Pelos nomes que foi narrado aqui. É uma boa saída. Pelos nomes. Fruto da gente não conhecer o que acontece. Se a gente e o projeto conhece, Qual é o principal jogador do Lusiânia? Ninguém sabe. Quem é a contratação do Brasília? Perida Pituba? Pituba, né? Quem é do Greval? Jojoba. Pelo amor de Deus. Jojoba. E outra coisa, no campeonato de juniores teve vários valores se destacando. Eu duvido que esse time vai aproveitar algum desses valores que se destacaram. Vai trazer quem? Trazer o Zé lá de longe? Vai não, Marlon. Vai não? Não. Vou dar a dica pra vocês o que vai rolar. Velhas caras, velhas carícias. Tinha uma banda em Brasília chamada Manto, participou do Rock Brasília, Explode Brasil, que aqui tem cultura também local, viu? O Muca era o vocalista, no tempo que eu fazia rock and roll. Depois eu fui pra Bossa Nova, que os velhos tocam mais Bossa Nova. E tinha uma música chamada Velhas Caras, Velhas Carícias. Então onde eu quero chegar? Velhas caras, velhas carícias. Nós não tivemos o campeonato da primeira divisão? Nós não tivemos 10 equipes? Paranoá, e não sei o quê, não teve? Santa Maria, Taguatinga, teve. Não tinha os jogadores lá? Eles serão levados para essas outras equipes da segundona. Entra ano, sai ano, a mesma coisa. Agora, tem isso aí que o Marlon disse. Paralelamente, as equipes de menor poder, então seriam todas, elas vão se basear pela sua formação da base. Botar o sub-20 para jogar, colocando uma ou outra peça aí de reforço para dar esse equilíbrio. Agora quero abrir um preâmbulo aqui nessa Preâmbulo? Não, caramba! Não, preâmbulo. me venha com Peraí, preâmbulos eu vou que- pesquisar o que é preâmbulo. Nessa sua fala, Não, tô porque fora. se o Cruzeiro, né, se aquele time que Não, conversávamos... me venha falar de futebol mineiro, não, Não, Vilela. não. É o Cruzeiro Cruzeiro daqui, aqui, Cruzeiro. do Carcará. Carcará. Se aquele time que nós falávamos agora há pouco colocar para disputar a segunda divisão no Cruzeiro, o Cruzeiro é favoritismo a subir. Fábio. Qual time? Lá do menino lá ganha R$70 mil por mês. A gente, o Apodi, lembra? Eu ia falar do... Brasiliense? É. Não, mas não entendi. O que tem a ver o Cruzeiro com a Apodi? Se, Você tá lá em Minas. se o brasileiro colocar... Ah, é verdade, Marlon. Surgiu uma possibilidade aí. Presta atenção. Vilela, bem lembrado. Né? Tá sendo ventilado nos bastidores aí Seus que o Brasiliense pegue os seus jogadores, que de vez em quando ele põe no Samambaia, põe naquele, né, que ele não é dono não, viu, Marlon? Eu entendo, é só do entendo, Brasiliense. claro. Aí agora ele vai ajudar o Cruzeiro. Ele vai pegar o brasiliense... Vai pegar os jogadores do Brasiliense e botar no Cruzeiro, inclusive com a possibilidade, por exemplo, um Apodi que tá lá parado, não sei o quê, coloque lá no Cruzeiro para disputar a segunda divisão. Assim, para ajudar, sabe, Marlon? Ajudar o Cruzeiro, ajudar. Essa nós havíamos conversado anteriormente, eu pensei, peraí, por nome aí, depois que eu falei verdade, Lusiânia faz e Brasília, sentido. pensei, peraí, mas tem o Cruzeiro que se vier com aquele time que se vier com o Brasiliense,
com a tropa, né? Com a cavalaria do Brasiliense, é franco favorito. Então eu vou dar minha opinião, que esses dois são ruins de opinião, não dão opinião não. Eu não fico em cima do muro. Cruzeiro. Tá? Os meus Cruzeiro e favoritos Lusiânia. na segundona, Lusiânia, por torcer pelo bom trabalho do Rodriguinho, e a segunda equipe para acessar vai ser aquela onde Estevão botar a mão. Pronto. Né, Marlonzão? Até combinou. Diante dessa notícia, eu também vou apostar no histórico, na possibilidade, né? Preâmbulo. O preâmbulo. Para mim era o nome de um passarinho, preâmbulo. Né? De vez em quando eu vejo De ver o preâmbulo cantando. Agora, eu também vou apostar no Brasiliense. No Lusiânia primeiro, depois no Cruzeiro. Eu vou primeiro no Cruzeiro e depois no Lusiânia. Não, tá certo. Então, moçada, eu prometo para vocês o seguinte, a partir da próxima semana a gente vai acrescentar dentro das nossas participações no Parada Técnica as informações da segundona, tais como elas vierem, se a gente tiver, né, informação, porque é difícil em Brasília as coisas, né? Mas vamos trazer aqui, procurar trazer os presidentes, já estamos tentando alinhar com o nosso querido Rodriguinho para que seja o nosso convidado da próxima sexta-feira aqui no Parada Técnica para falar um pouco sobre o Lusiânia, tá bom? Para fechar o nosso Parada Técnica, quero lembrar a você que nós tivemos já o encerramento, né, Marlon, da primeira fase do Sub-20 e as equipes classificadas pelo grupo A, o Canaã, Real, Samambaia e Sobradinho, grupo B, o Brasiliense, o Capital, o Greval e o Santa Maria. Essas equipes que neste final de semana vão estar duelando, aí são as quartas de final que acontece já nesse final de semana. Esse final de semana também vai ter gringo aqui em Brasília, né? Vasco, Botafogo, né, Marlon? Que clássico, hein, Fábio? Vasco e Botafogo. Vai ser aqui em Brasília, né? Vasco. Fábio, me permite lembrar um time que tinha aqui no Nordeste, chamado Vasco da Gama. Você lembra do Vasco da Gama? Que eu permito. O Vasco da Gama não tinha marcado nenhum gol no campeonato. E jogando em seus domínios... O que o Vilela está apontando para quem? Eu estou apontando aqui que eu quero dar minha opinião depois, viu? Peraí, deixa eu terminar minha história. O Vasco da Gama não tinha marcado nenhum gol. E quando o centroavante driblou o goleiro para marcar o gol, para o primeiro gol do Vasco da Gama, a luz acabou e ninguém sabe o que agora. Essa história. Histórias do futebol do Vasco da Gama. Aqui, claro que o Vasco da Gama do Rio é um pouquinho melhor. O que você ia contar desse Vasco aí, Vilela? Olha, só apontar que o Vasco, depois do novo Mané Garrincha, todas as vezes que jogou aqui nunca venceu, né? Mas eu quero conclamar todos os torcedores do Vasco da Gama, do Botafogo, que venha, que lote o estádio, que torça. Que faça um preâmbulo lá. Que faça um bom futebol e que vença o melhor. Mas só lembrando que o Vasco nunca venceu aqui no Estádio Novo. Diante de nenhuma torcida, diante de nenhum clube. Tá bom. Será que vai ser contra o Botafogo, Fábio? Não vai não. O Botafogo vai ganhar do Vasco, 2-0. Com todo respeito aos vascaínos. Opinião tem que ser dada, né? E você, Marlon, você acha que quem não vou nem dar palpite desse. Maria. Olha, eu vou torcer pro Vasco. Não tomar uma goleada. Vou torcer pro Vasco não perder de muito. Minha esposa é botafoguense, eu vou torcer pro Botafogo. Homer é amigo nosso. Conversa dele falando que vai torcer pro Vasco. Viu? Não tomar uma goleada. Eu vou torcer pro Vasco. Não tomar uma goleada. Homer que tá de volta segunda-feira. Agora, o Marlon tava falando do Vasco aqui de Brasília, eu vou contar a história para você. A minha infância toda eu morava no Cruzeiro. E esse Vasco aí, era lá do Cruzeiro. Esse Vasco treinava num campo de areia, não treinava em campo normal, em campo de areia, quer dizer, parte do seu treinamento, era no campo de areia ao lado da Cobal. Lembra da Cobal? Que hoje é o supermercado Veneza, próximo ao HFA. Pode ir lá conferir, viu? Pode ir lá conferir. Hoje é o supermercado Veneza, aí ao lado tinha um campo de areia, tá? E na frente desse campo de areia tem um predinho lá, até hoje tem uma loja de troca de óleo lá, é um predinho, ali era a sede do Vasco. O time tinha uma sede, era um prédio, a sede do Vasco. Então, eles treinavam nessa caixa de areia e tal. E eu, moleque, né, gostava muito de futebol, ia a pé para o estádio Pelezão para ver o Brasília treinar.
com Foca, Iranil, Quidão, Capita, Carlos Alberto Pelezão Remo. lá embaixo. No Pelezão. E a pé do Cruzeiro até lá e voltava. Pensa que não gosta de bola, né? Então tem que respeitar, viu? Quando falam bobagem aí, né? Esses frangos novos da imprensa, esse cara é chato, respeita, porque, ó, põe a bola mais baixa aí, que papai aqui, ó, já ralou muito. E a pé. Eu ia pro Pelezão a pé para assistir os treinos do Brasília, certo? E a pé do Cruzeiro até o Mané Garrincha para assistir o Brasília na Taça de Ouro, Taça de Prata, sei lá, um negócio assim, porque eu não tinha dinheiro para entrar, nem para pegar o ônibus, nem para entrar no estádio. Nem ônibus tinha naquela época, rapaz. Nem não, ônibus tinha ônibus sim, né? E como é que eu ia entrar? Às vezes um vigilante lá do estádio me olhava assim, tá fazendo o quê? O Mané Garrincha antigo tinha aquelas placas de concreto, tinha as frestas, né? Eu fazia assim, ó, ficava olhando na fresta do jogo. O cara, tá fazendo o quê? Não, eu tô olhando um pouco do jogo. Não, menino, entra aí. Eu entrava para assistir os jogos, tá? Então, eu conheci bem esse Vasco, que cada jogo era uma festa, porque ele perdia de 8, perdia de 9. Não, mas não, era 10, era 9, 8, 10, 10, 8, 9. Era assim. O Vasquinho não tinha esse negócio, não só negava gol, não. Inclusive, várias vezes no Globo Esporte Nacional tinha matéria do Vasco, só detonando. Não, né? e é bom que a sede do Vasco lá, ali onde você falou, ali perto do Veneza, era do lado do HFA. Qualquer coisa era só pular o muro. Exato, só pular o muro, exatamente. Então a galera aí do Cruzeiro que está me ouvindo falar sobre essa questão vai falar, esse aí conhece mesmo, foi do tempo da Cobal, que hoje é supermercado Veneza, tá? Marlon, você saindo agora, já passando das 9, você pode passar lá que o Veneza funciona até às 10, você faz compra lá e relembra o que eu estou lhe dizendo, tá? Tá certo. Pronto. Esse Cobal é do tempo do Chapecó, que tinha aquele supermercado de Chapecó? Não, era Cobal só e de vez em quando eles botavam um caminhão, que era mercado também, você subia tinha um mercado dentro do caminhão. A Cobal era itinerante, sabia, Marlon? Só conversa fiada. Brincadeira. Cobal. Momento de que é isso? É história. Eu fico imaginando no Vasco, no Vasco daqui, se teve algum jogador que jogou 90 minutos e não pegou na bola, Fábio. Não. Será que aconteceu isso? Não, porque no futebol mundial tem, Fábio. Quem? Olivier Giroud, jogando pelo Lille, ele jogou 90 minutos e não pegou na bola. Para, Marlon. Giroud? E não pegou na bola. Agora, O jogador, ele estava no banco. jogador da seleção francesa. Jogou. Agora, esse gol aí que eu falei, que o Vasco foi marcar o gol e a luz acabou, é verdade. É história mesmo, isso aí. Isso é história. Isso é história. Da Carochinha. Vamos parar de conversar fiado? Não, mesmo porque eu preciso ir embora. Não sei se Eu você tem, eu ainda também, tem coisa eu para também. fazer hoje. Vambora, Você vambora. acho que não, né? Um abração. Nascimento, excelente final de semana. Obrigadão. Sexta-feira que vem estaremos aqui de volta. Você pode até trazer uma nona para nós aí, porque nós estamos ralando para tentar trazer o nosso querido Rodriguinho. O que eu trouxe dos Estados Unidos para você foi o quê? Um doce de Nerópolis. Doce de Nerópolis. Vou trazer, Made in Nerópolis. vou trazer uma mandioca do Rancho São Bento para você. Boné de Veneza. Eu olhei supermercado Veneza. Que é o Veneza lá, que é o antigo Cobal. É o Cobal. É o antigo Cobal. Nós vamos ficando por aqui. Vilarinha, excelente final de semana. Beijo nas crianças e a gente se encontra semana que vem. Vai ele com os SS. E a gente volta na semana que vem e eu deixo a todos os 3 S's. Saúde, sorte, sucesso. É muita figura, né? Tem que aguentar essas figuras aqui. Gente, vamos botar um ponto final ao nosso Parada Técnica que volta na segunda-feira. Mas antes, no domingo, quero convidar você a acompanharmos juntos as emoções de Ceilândia e Capital e Ceilândia, direto do estádio JK, lá no Paranoá, em jogo válido pela Série D do Campeonato Brasileiro e o seu grupo A5. Domingão, a gente se encontra aqui a partir das 3 da tarde, tá? No nosso portal DF10 Brasil, também pela rádio DF10 e a rádio Brasília FM 98,1. São 3 canais e apenas uma emoção para você com a equipe Show de Bola. Beleza? Vamos ficando por aqui e a gente volta na segunda-feira com o Parada Técnica.